E aí, quando a gente leva essa educação para o grande público, e principalmente quando a gente vai para a empresa, a gente faz muita palestra, cursos dentro das empresas, eles costumam muito perguntar sobre qual é a vantagem em fazer investimento no mercado financeiro e no mercado imobiliário. As vantagens, desvantagens. Eu queria a sua opinião sobre esse comum questionamento, essa dúvida muito constante que a gente tem nas nossas palestras, nossos cursos. Robson, eu cresci escutando sempre aí do mercado em geral, né? Principalmente parente, que investimento em tijolo é muito seguro, né? Mas a grande realidade que nós temos hoje é que o Brasil, né, ele tem um déficit habitacional muito grande. E hoje nós temos aí um cenário com a queda da taxa de juros que eu estou, né, uma expectativa muito boa de crescimento a partir do próximo ano por parte do segmento de modo geral, tá? Nós temos o nosso planejamento, que nós estamos fechando agora já o próximo ano, onde a gente está prevendo aí um crescimento bastante acentuado, mas o mercado de modo geral, principalmente a partir do segundo trimestre, eu acho que vai evoluir muito em função da queda das taxas de juros, né? E, por outro lado, focando aqui na nossa região, nós temos alguns pontos a ser considerados. Por exemplo, nosso concorrente direto do Recreio é Barra da Tijuca. Barra da Tijuca hoje, quando a gente compara o valor do metro quadrado, o Recreio está 50% do valor da Barra. Isso faz com que o Recreio ele passe a ser visto para o investidor um mercado de uma grande oportunidade. E agora, nesse final do ano, né, já foi divulgado aí que está abrindo licitação para a apresentação de projetos para o metrô até o Recreio dos Bandeirantes. O fato disso ser divulgado, né, já fez com que o mercado já desse uma guinada, né, em termos de expectativa para o futuro. Então, eu vejo o mercado do Rio de Janeiro, do Recreio dos Bandeirantes, com um potencial muito grande de valorização em função, basicamente, dessas duas informações. Nós estamos a 50% do preço da Barra da Tijuca, que é o nosso concorrente direto, e um ponto muito positivo para o Recreio, que as construções de Recreio são mais novas. Então, nós temos aí projetos de arquiteturas mais modernos, e essa questão aí do metrô é até difícil de mensurar o que vai acontecer com o mercado do Recreio. Eu não tenho dúvida que isso vai ter uma projeção muito grande. Eu acho que esse acesso, tem um lado, tudo tem os pós e os contras, né? Esse acesso também, isso vai perder um pouco, vai dar muito acesso, né, a uma grande massa, que isso pode tirar aquela sensação de um bairro praiano, de um bairro tranquilo, onde está ali a frequência apenas dos moradores, né? Então isso tem uma mescla aí da sociedade, de acesso à sociedade, que para quem mora pode ter algum tipo de desconforto nesse sentido. Por outro lado, a gente vai dar acesso, né, à movimentação social e metropolitana, que de fato isso valoriza muito, né? Então, eu não tenho dúvida. Eu vou dar minha opinião sobre essa questão da comparação, né, entre o mercado imobiliário e o mercado financeiro, que eu sempre falo que depende, né? Quando alguém me pergunta isso é constante, essa pergunta. Qual é a vantagem, qual é a desvantagem? Tudo depende. Depende da região, depende do recurso financeiro que você tem, depende dos seus objetivos a curto, médio e longo prazo. O que eu sempre falo é, qualquer pessoa num começo de vida, por exemplo, jovens que estão se casando, eu não recomendo que comprem imóveis, né? Porque você não sabe qual é a mudança que vai ter,
Um tá empregado numa empresa e depois sai de um emprego para outro. Então você vai pegar, vai financiar aí por 20, 30 anos, é uma amarra de um tempo muito grande. Isso te restringe muito a fazer essa movimentação que naturalmente vai acontecer, né? Porque você está sozinho, você decide praticamente sozinho com algumas influências, mas você com com um companheiro, com uma companheira, a decisão acaba sendo dos dois lados. Um quer uma oportunidade de emprego, aí sai, por exemplo, do Recreio para Copacabana, para Leblon, para o centro da cidade. É o outro 2 horas, 1h30 de trânsito. Então isso modifica muito a logística e a tomada de decisão. Agora, tem aquela conversa, né? Não, porque se você pega R$1 milhão e você investe, e aí você vai ter lá 1 ponto alguma coisa, 2 pontos, 3% de rendimento. E as pessoas se assustam quando a gente fala isso, né? Mas isso é possível, né? Quando você faz uma carteira de distribuição, de diversificação, e no nosso caso, o que a gente faz? A gente pega faz um teste perfil, o suitability, né? O perfil de investidor do cliente. Quando ele vai fazer a abertura da conta lá, ele preenche um formulário e identifica se ele é conservador, moderado ou arrojado. No caso do conservador, a gente faz uma distribuição, que é o chamado allocation, 10% em renda fixa, 10% em ações, 30% em fundos e 60% em renda fixa. Então, supondo que seja R$1 milhão. Então, 10% em ações é 100 mil. 100 mil a gente compra aí 10 ações de 10 mil. Pegou lá os 30% de fundo, distribui 300 mil em 50 mil em 6 fundos diferentes, ou mais. Vai para a renda fixa, que está lá de 600 mil, eu vou lá e coloco 12 ativos de renda fixa, né, nessa distribuição de carreira, focando num objetivo a curto, médio e longo prazo. A curto prazo é criar uma reserva financeira emergencial para problema ou oportunidade, que aí é equivalente 6 vezes a renda, o salário da pessoa, ou